Olha só, diz assim, estudo bíblico, a salvação da alma. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que você aproveita se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode até aproveitar a vida regalada por algum tempo, mas nunca por toda a eternidade. Garanta a salvação eterna. Invista em sua alma. Quando se realiza esse sonho espiritual, todos os demais sonhos se realizam de forma natural com o tempo. Está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Muitos têm cometido o erro de não observar esse conselho. Por conta disso, têm fixado a fé nas conquistas sentimentais e materiais. Esquecem que a conquista espiritual alicerça a fé para todas as demais conquistas. Perseguir um sonho qualquer antes do espiritual é como correr atrás do vento. Não é sustentável e por conta disso há frustração. Quem já está salvo deve atentar diariamente para outro conselho. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não permita que a correria do dia a dia o desvie do seu foco. Daqui adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O sábio ganha almas, mas primeiro a sua própria. Amém? Amém. Olha só. Ao longo agora destas próximas terças-feiras, nós vamos voltar a falar sobre a salvação. Porquê? Porque agora não me recordo do dia ao certo, mas o último domingo desse mês, não o próximo, não é outro a seguir, o último domingo, nós vamos fazer o domingo da salvação e vamos realizar batismos nas águas. Então é muito importante nós começarmos a falar sobre salvação. Porque é tal como nós mencionávamos há 2 semanas, quando se falava sobre fé. Quando você vem à igreja, a palavra que mais nós ouvimos é a palavra fé. Você tem que ter fé, tem que agir pela fé. Salvação vem pela fé, o milagre pela fé. Quer dizer, essa palavra está sempre presente. Só que às vezes as pessoas não fazem ideia do que é que isso significa. Ou a ideia que tem não condiz com aquilo que é a palavra. Ora, depois de fé, o que nós mais ouvimos é salvação. Então eu tenho que ter noção do que é a salvação. Porque é que eu preciso da salvação. Até para que eu não venha a viver apenas uma religião e me afastar daquilo que é o principal propósito, que é o de Jesus salvar a minha alma. Aqui em Mateus 16, Jesus diz o seguinte: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso não significa que eu não vou lutar por vencer nesse mundo. Não significa que eu vou me acumular com o fracasso ou a derrota ou o problema. Aliás, ainda ontem fazíamos aqui essa reunião pelo crescimento financeiro. Para quê? Para que se levante aqui empresários, para que a pessoa prospere, para que a pessoa coma o melhor dessa terra, para que tenha condições para si e para a sua família. A questão é que nos adianta conseguir tudo isso e perder a nossa salvação. Porque quando nós colocamos na balança aquilo que é eterno, que vem de Deus, que é a salvação, e aquilo que é passageiro, que é a nossa vida nesse mundo, pois a eternidade vai pesar muito. Nós podemos viver mais umas horas, mais uns dias, mais uns anos. Mas em algum momento a nossa vida aqui vai terminar. Quer eu seja rico, quer eu seja pobre, quer eu tenha muita saúde, quer eu esteja extremamente doente. Em algum momento a nossa vida aqui vai terminar.
quer a minha família seja uma bênção muito unida, quer seja um inferno em casa, em algum momento a vida aqui vai terminar. O que vem após isso é eterno. Então a questão aqui não é deixar de lutar por aquilo que nós queremos alcançar, a questão aqui é priorizar aquilo que é eterno. É garantir em primeiro lugar e acima de tudo a salvação da nossa alma. O problema é que às vezes a gente não entendeu ainda bem o conceito da salvação e ainda não entendeu muito bem ou tem uma ideia errada daquilo que é a salvação. Por isso é que nós vamos falar sobre isso nas próximas terças-feiras. Para que quando chegar esse domingo da salvação e para aqueles que se forem batizar, seja algo feito de uma forma consciente, seja algo em que a pessoa ela está a tomar uma decisão apoiada e sustentada por aquilo que é a palavra de Deus. Então, a questão aqui que mais importa, apesar de tudo que nós vamos falar, o mais importante a tirar daqui hoje é isto. Eu tenho que priorizar, eu tenho que fazer da salvação da minha alma a prioridade da minha vida. Que me adianta ganhar muito dinheiro, ser muito famoso, ter uma mansão, um bom carro ou bons carros e perder a salvação da minha alma. É isso que Jesus está aqui a dizer. E para aquele que se sente salvo, Jesus também, aqui esse estudo também vai nesse sentido. E lá em Filipenses diz isso: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, não existe essa história de uma vez salvo para sempre. Hoje a pessoa se entregou a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus, recebeu a salvação. Mas ela tem que continuar a garantir a salvação. Deixa-me dar aqui um exemplo que eu dava aqui hoje de manhã. Nós vamos falar muito apoiado por isso, no sentido da pessoa que está a afogar-se. Eu dava o exemplo do meu filho, aqui há uns anos atrás. Hoje nada muito bem. Quando era pequenino, a história não era assim. Só que sempre foi, agora está mais calmo, mas houve uma altura muito reguila, muito aventureiro. Agora, graças a Deus, sossegou. Aí íamos para alguma piscina, vai eu com as braçadeiras, não é? Quando tens braçadeiras estava seguro. Mas depois queria tirar as braçadeiras e queria, sabe, aquelas pranchas muito altas. Eu não vou lá, eu não mando ali. Mas ele devia ter aqui uns 7, 8 anos, para aí na altura. Ou menos até. Aí subia lá em cima, aí dizia para a mãe, agarra-me, né? E já se mandava. Ora, conforme batia na água, já começava a engolir os pirulitos, mas a mãe ia lá. Ora, pegando para este conceito aqui, há ali alguém que o está a salvar. Porque se não o agarrar, se não o tirar dali, ia acabar por afundar. Agora, o que é que acontecia? A mãe tirava da água, mas ele voltava a dar a volta, subia as escadas e mandava-se o quê? Mandava-se. Então, ele já esteve salvo. Ou seja, ao estar naquela situação, a mãe tirou de lá. Então, houve essa, vamos chamar assim, essa salvação. Mas se ele volta a colocar-se na mesma situação, se não tem agora quem o salve, outra vez ele esteve salvo, mas agora vai perder o quê? Vai perder a salvação. E vai perder a salvação porque o próprio se coloca nessa situação. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Eu me entrego a Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, me batizei nas águas. Ok, a salvação vem sobre mim. Mas se eu não vigiar, não tomar conta, começo a me iludir com as coisas do mundo, começo a deixar de priorizar a salvação, corro muito bem o risco de me colocar em situação que posso vir a perder a salvação. Já foi salvo,
Mas se colocar outra vez no mesmo erro e a viver no pecado, vai perder o quê? A salvação. Então não é porque eu me sinto salvo que agora eu esqueço, está tudo bem, vou viver a minha vida e agora as outras coisas é que interessam. Não. A prioridade é sempre a salvação da nossa alma. Volto a frisar. Não é nos acomodarmos com a vida. Não é deixar de lutar pela saúde, pela prosperidade e pela família. É simplesmente colocar como prioridade a salvação da nossa alma. Amém? Você entendeu até aqui? Vamos continuar. Diz assim: o que é a salvação da alma? A salvação é o livramento de uma situação muito desesperadora. Significa que estamos em uma situação ruim e precisamos de uma mudança para melhor. Também implica uma ação propositada de alguém, ou seja, o Salvador, para trazer essa mudança. A salvação é completa quando a situação está mudada e o perigo ou o problema foi completamente eliminado. Por exemplo, a pessoa que está a afogar-se, está em uma situação ruim e precisa de salvação. O nadador salvador que vem e o ajuda é o Salvador. A salvação em si é todo o processo a partir do momento em que o salva-vidas pega na pessoa que está a afogar-se até o momento em que sai da água. A Bíblia diz que todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras. Isto significa que todos necessitam da salvação. Salvação de todas as consequências vindas do pecado. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. Amém? Vamos fazer aqui uma pausa. Então, olha só. O que é a salvação da alma? Todos nós nascemos numa condição, já vamos ver porquê, mas todos nós nascemos numa condição em que é como aquela pessoa que já está dentro d'água e que se está a afogar. Ora, para que haja salvação, tem que existir um Salvador. Porque aqui a condição não é eu engolir os pirulitos de água à beirinha da praia. Aqui seria uma situação de alguém que está em alto mar. Mesmo que a pessoa saiba nadar, ou alguém vem socorrer, ou a pessoa vai morrer ali. Porque em algum momento vai perder as forças, vai se cansar, vai desanimar, vai desistir e vai acabar por se afogar. Para que haja salvação, tem que existir o quê? Um Salvador. Então, da mesma forma aqui, alguém que se está a afogar, vem o nadador salvador, vem lá o fulano da guarda costeira e, ao tirar a pessoa daquela situação de perigo iminente, de morte, então está a salvar. Ora, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos de um Salvador. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos do pecado, nenhum de nós consegue se salvar sozinho. Tem pessoas mais corajosas do que outras, tem pessoas mais fortes do que outras, não estou a falar de força física, estou a falar de força para enfrentar problemas, para resistir às ilusões do mundo, enfim. Mas em algum momento da nossa vida, todos nós vamos precisar, não é de um Salvador. No caso aqui é do Salvador, que é apenas um, que é quem? Jesus. Então entenda, se eu não aceito a salvação, porque olha só, até pegando nesse exemplo, isto pode parecer muito parvo, mas às vezes a pessoa não quer ser salva, ou porque acha que não precisa, ou porque entra em pânico, ou porque se desespera. Alguns não querem, outros não permitem, outros dificultam. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Quantas pessoas que evangelizam, o pastor, os jovens, os obreiros, quantas pessoas tentam levar a salvação e a pessoa nega? Eu não quero, eu não aceito, isso é tudo história, isso é uma aldrabice, e isso e aquilo.
A pessoa é capaz de acreditar nos astros, na astrologia, no horóscopo, mas depois não acredita em Jesus. Acredita no poder dos cristais, acredita nos bruxedos, mas não acredita. Mas é uma escolha de cada um. Mas eu tenho que entender que se eu dificultar, se eu não aceitar, se eu de alguma forma não permitir a salvação, eu não vou ser salvo. Então não existe essa coisa de que esse fulano já nasceu o saco. Isso não existe. Todos nós precisamos da salvação. Vamos continuar aqui. Diz assim, o problema é que o pecado corrompeu a natureza humana de uma forma devastadora. Deus criou o homem bom, íntegro, dotado de responsabilidade moral e livre escolha. Mas quando o pecado entrou na humanidade através da desobediência de Adão, isso mudou. Cedendo à tentação do diabo, Eva comeu do fruto da árvore e o deu a Adão, que também comeu. Ambos desobedeceram a uma ordem clara e direta de Deus. Ambos pecaram. O castigo da desobediência é essa ordem. Foi a morte espiritual e a separação de Deus. Deus é justo e verdadeiro. Cumpriu o que lhes tinha dito e aconteceria se a sua ordem fosse violada. Esse castigo e essa separação é válido, direito, para toda a descendência de Adão e Eva. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa do pecado de Adão e Eva, também nós nascemos pecadores, separados de Deus. O coração do homem tornou-se irresistivelmente inclinado ao mal. A prova disso é que ninguém consegue optar a nunca mais pecar nessa vida. O homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Por sua própria vontade, o homem não consegue amar as coisas de Deus. Ele simplesmente é incapaz de desejar aquilo que é espiritualmente bom. Por causa do pecado, o ser humano prefere as trevas ao invés da luz. A corrupção do homem nos mostra a profundidade da salvação. Amém. Olha só, há muita coisa a dizer aqui. Primeiro, entender o porquê que nós precisamos da salvação. Há uma aquela lenga-lenga do estudo. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou Adão e Eva, colocou-os no paraíso. Este é o plano original de viver em comunhão no paraíso, de viver em comunhão com o ser humano. De forma que Deus cria o ser humano, coloca-os num lugar, vamos lhe chamar perfeito, onde o ser humano tem domínio sobre tudo, onde não há dor, não há tristeza, não há maldade, não há até porque eles não têm noção do bem e do quê? E do mal. Não há, eles só conhecem o bem, só conhecem o amor de Deus, só conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita e Deus é amor. Só que aí vem o diabo, através da serpente, e é aquilo que nós temos falado. O pecado vem exatamente porque, em vez de se confiar na palavra de Deus, o ser humano preferiu ou escolheu confiar na palavra da serpente, do diabo. Quando Deus fala para eles não comerem da árvore, diz-lhes o quê? Não comam, porque senão vocês vão o quê? Vocês vão comer. E a realidade é que o ser humano não era para morrer. Porque havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também havia a árvore da vida. Que aquele que comer dela viverá o quê? Para sempre. Aquilo que nós hoje falamos como salvação, como eternidade, é aquilo que já era para acontecer desde o princípio. A morte só entrou no mundo por causa da desobediência, do pecado.
É como diz a Bíblia, por um só homem entrou o pecado no mundo e por um apenas veio a salvação. Esse homem que é Jesus. Ora, como todos somos descendentes de Adão e Eva, então todos nascemos do pecado. Todos nós temos essa natureza pecaminosa. Por isso mesmo, existe tanta dificuldade para o homem aceitar a Deus. Você veja, e está aí mencionado em João 3,19. Jesus disse o seguinte: a verdade é essa, que a luz veio ao mundo, mas o homem preferiu ou amou mais as trevas. E Jesus disse algum disparate aqui. Jesus nunca pecou, só fez o bem. Pegaram nele e colocaram no quê? Hoje, quando se fala da palavra de Deus, de Jesus, do amor de Deus, fala-se de algo bom, mas as pessoas preferem as drogas, o vício, o diabo, a bruxaria, os horóscopos, isso, aquilo. As pessoas preferem tudo menos o quem? Menos Jesus. Quer dizer, aquilo que Jesus falou continua a ser a realidade. As pessoas amam mais as trevas do que o quê? A luz. Por isso mesmo, nós precisamos da salvação. Nós precisamos dessa mudança dentro de nós. Há uma frase que diz assim: o homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Uma criança tem pecados, mas ela faz tudo certo? Não. Tem criança que às vezes mente, tem criança que às vezes solta um palavrão, porque ouve os adultos a dizer. Tem criança que às vezes pega uma pedra para dar no outro, mas não faz aquilo porque tem maldade. Claro que as crianças hoje em dia estão mais maldosas cada vez mais cedo. Você pega uma criança com 2, 3 anos que soltou um palavrão daqueles às vezes bem flamantes. Ela começa a rir e acha que aquilo é muito engraçado, não fez nada de mal. Por quê? Porque não existe maldade. O problema é que hoje em dia, e lá está, conforme vai ganhando consciência, a maldade já está dentro da pessoa. Então, é essa natureza que tem que ser transformada, tem que ser mudada. E isso só vem através de uma entrega a Jesus. Isso só, a salvação, ela é exatamente essa transformação que acontece dentro de alguém. Daí o batismo nas águas. De alguém que morre para o mundo e nasce para quem? Nasce para Deus, nasce de Deus. Por isso o batismo não é aspergir uma aguinha por cima da cabeça. É pegar na pessoa e submergi-la completamente debaixo d'água. Como se a pessoa ali fosse sepultada. Quando alguém morre, o que é que se faz? Não se enterra, não se cobre a pessoa, sim ou não? Então, aquele ato do batismo, de submergir a pessoa, é a velha criatura que nasceu do erro, do pecado, que já cometeu tanta coisa errada, que amava muitas vezes até a coisa errada, ela é sepultada. Mas depois deixamos lá. Tem alguns que era bom deixar mais tempo debaixo d'água, né? Mas fica lá para sempre? Não, depois emerge a pessoa. O que é que simboliza aquilo? A que sai dali é uma nova criatura. A que estava no vício, a que vivia no adultério, a que vivia na mentira, a que tinha mágoa, a que tinha ódio. Isso fica, as árvores já o quê? Já levam a velha criatura. A que sai dali é uma nova. E ao aceitar Jesus como seu Senhor, aí sim a salvação ela vem para aquele que crê. Amém? Vamos lá continuar. Diz assim: porque precisamos de salvação em Jesus. A resposta é simples. Precisamos desesperadamente de salvação, porque esta é a única maneira
de termos a nossa comunhão com Deus restaurada e também de escaparmos da condenação do inferno. A Escritura afirma com muita clareza que todos os seres humanos são pecadores. Deus declara com enorme clareza que precisamos que Ele nos salve porque estamos perdidos, tal como um náufrago no alto mar. Assim é a nossa situação. Em muitos funerais as pessoas dizem a respeito do que faleceu: ele ou ela agora está melhor, está em paz, está feliz. Que garantia há que isso seja verdade? A realidade é bem diferente. Lemos em Hebreus 9:27. Está determinado que os homens morram uma só vez e que depois sejam julgados por Deus. Sabemos bem que todos morremos. Sucede depois da morte. A Bíblia diz que depois da morte física todos seremos julgados por Deus. E aqui acaba a ilusão e começa o choque da realidade. A realidade que depois da morte há apenas dois destinos: céu e inferno. Resumindo, ninguém é suficientemente bom para merecer a vida eterna quando for julgado por Deus. No entanto, Deus preparou um caminho para que você e eu, de facto, quem quiser, possa entrar no céu. E é aqui que entra uma pessoa maravilhosa que veio salvar-nos. O nome dele é Jesus. Deus é amor. E foi apenas por amor, um amor inexplicável, que Ele enviou o seu Filho à Terra, para se tornar homem como nós, igual a si e a mim, exceto no pecado. Ele veio para nos buscar, como o pastor sai em busca da ovelha perdida. Para ser salvo, basta apenas reconhecer que precisa de salvação e receber a ajuda do Salvador. A mão de Deus está estendida para si. Amém. Amém. Então, olha só, prestem muita atenção para nós terminarmos aqui. E quando eu escrevia isso, o subtítulo que era para estar aí era: por que precisamos da salvação? Só que eu fiz questão de acrescentar essa parte. Por que é que precisamos da salvação em Jesus? Porque às vezes muitos se convencem, porque estão numa igreja, se convencem que estão salvos. Eu sou daquela igreja, então eu estou salvo. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou cristão. A pessoa se considera algo, que às vezes isso não é o suficiente para salvar algo. A Bíblia é explícita. Somente aquele que aceita Jesus como seu Senhor, só dessa forma será salvo. A salvação não vem por Maria. A salvação não vem pela Igreja Apostólica Mundial. A salvação não vem por ser evangélico ou cristão. A salvação não vem pelo apóstolo Paulo, Pedro, João, Marcelo, seja ele quem for. A salvação só vem por intermédio de Jesus. E nós temos que ter atenção nisso, porque às vezes nós falamos muito em Deus, sim ou não? Sim. E não está errado. O poder de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus. E eu deparava com alguém há dias, não daqui, alguém a dizer o seguinte: eu amo a Deus, Deus para mim é tudo, mas Jesus foi um homem qualquer. Oh, um homem qualquer não foi bem assim que a pessoa disse. A pessoa diz: foi um homem como outro qualquer. Ou seja, como podemos até dar um valor, como um apóstolo, como um profeta, mas de resto eu não acredito em mais do que isso em relação a Jesus. E isso ou revela um total desconhecimento daquilo que é a palavra de Deus, ou de alguém que se está a deixar iludir muito por aquilo que é o diabo. Porque Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem ser através dele. Mas vimos aqui que a salvação, se o pecado e a morte entrou por um, a salvação vem por apenas um. E esse um é quem? Jesus. A palavra de Deus nos mostra que aceitar Jesus como meu... E olha só, a Bíblia não diz, presta atenção, a Bíblia não nos diz aceitar Jesus como Senhor e Salvador.
A Bíblia nos diz aceitar Jesus como meu Senhor. Apenas isso. Bíblia então quer dizer que o outro está fora. Não, não é isso. Quando a palavra de Deus nos diz que nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor, a palavra não se escandaliza. A palavra certa é esta: aceitá-lo como nosso dono. Só que não é dono no sentido de alguém que vai nos escravizar. É no sentido de alguém que pagou o preço para nos resgatar. É como acontecia antigamente, no tempo da escravatura. Algumas pessoas compravam escravos, não para serem escravos deles, mas para depois lhes darem liberdade. Olha, estás aí escravizado, eu vou... É como se eu te fosse comprar, mas eu vou pagar o preço, não para tu trabalhares para mim, não para eu te escravizar, mas para... Ou seja, eu estou a salvar do quê? Da escravidão, do sofrimento. Então eu pago o preço, é como se comprasse para mim, mas ao fim e ao cabo o que eu estou a fazer é o quê? Eu estou a dar a salvação. Aceitar Jesus como nosso Senhor é no sentido daquele que pagou o preço na cruz, não para me escravizar, mas para o quê? Para me salvar. Por isso é que depois nós acrescentamos sempre aceitar Jesus como meu Senhor e o quê? Salvador. O Salvador não está na Bíblia. Mas vem por acréscimo, porque eu, ao aceitá-lo como meu Senhor, é essa consequência. Ele me garante a salvação. Então, daí essa importância de eu entender que eu preciso da salvação que vem por intermédio de quem? Jesus Cristo. A igreja é importante, falarmos disso no domingo, é importante congregar até para nós termos acesso à palavra que vai fazer com que a nossa fé seja avivada, fortalecida. Mas a igreja por si só nem produz o milagre, nem traz a salvação. Salvação vem por intermédio de Jesus. É Ele que eu tenho que entregar a minha vida. É Ele que eu tenho que reconhecer como Senhor da minha vida. E entender que, enquanto eu estou vivo, eu tenho que priorizar ao máximo a salvação. Você crê na Bíblia? Sim ou não? Sim. Você crê que isso é a palavra de Deus? Sem contestação alguma. A palavra de Deus nos diz que nós só morremos uma vez. Então não existe essa coisa de reencarnação. Fulano morreu, não aprendeu o suficiente, agora vai reencarnar de novo. Não é uma questão de acreditar no bispo ou na doutrina da igreja. É uma questão de acreditar e crer naquilo que é a palavra de quem? Deus. Então, se eu só vou viver esta vida, eu tenho que cuidar ao máximo dela, para que quando eu partir desse mundo, eu possa estar face a face com o meu Senhor e ter a minha salvação. Amém. Amém. Depois nós vamos falar do céu, do inferno, nós vamos debater essa situação de que se Deus é amor, porque é que há pessoas que vão ao inferno? Se Deus nos criou, se Deus nos ama, como é que Deus ama e manda alguém para o inferno? Vamos só dar aqui um adiantamento: Deus não manda ninguém para o inferno. Quem for para lá vai por escolha própria e por decisão própria. Amém? Deus falou o seguinte: meus filhos, não comam daquele fruto. Se vocês comerem, vocês vão o quê? Vão morrer. Tem tudo aqui para vocês comerem. Ou seja, eu tenho um paraíso para vocês. Vocês só têm que confiar na minha palavra. Deus é que enfiou o fruto pela goela abaixo de Eva, de Adão. Foi escolha de quem? Deus. Então, o ir, ou ter como fim o inferno, Deus não manda ninguém para lá. Há uma palavra, há uma orientação e há liberdade de escolha. E hoje em dia, principalmente a nossa geração, não pode dizer o seguinte: eu nunca ouvi, eu não sei, eu nunca tive conhecimento.
Em redes sociais, tem YouTube, tem muita igreja espalhada por esse mundo, muitos pregadores, tem muita gente a anunciar Jesus e a salvação. Não há ninguém que possa... A pastora já evangelizou um senhor aí pelas ruas da Baixa da Banheira umas 3 ou 4 vezes. Fala-se muito sobre salvação, sobre Jesus. E o homem mantém as teorias dele e acha que está certo, é um direito que lhe assiste. Eu crendo que aquilo é a palavra de Deus e aquilo é real, esse senhor vai poder chegar um dia diante de Jesus e dizer: nunca ninguém me avisou. Não, alguém avisou, mas ele foi orgulhoso e teimoso o suficiente para perder a salvação. Ora, isso é o problema dele. Cada um tem que cuidar da sua salvação. Lembram que estava ali ao princípio? Que adianta ganhar a alma de toda a gente e perder a nossa. Eu falo de Jesus para muita gente. Ótimo, mas cuide da sua salvação. Salvação é individual. Não implica não evangelizar, não falar. Não, nós devemos de fazer. Eu quero que você saia daqui hoje com esse pensamento. Deus tem poder para curar. Deus tem poder para nos prosperar. Deus tem poder para abençoar a nossa família, o nosso casamento. Mas mais do que tudo, Deus quer salvar a nossa alma. Para que a gente possa viver eternamente junto do nosso Deus. Em paz, alegria, descanso, no paraíso que Deus criou para cada um de nós. Amém? Então fique de pé. Vamos falar com Deus. Feche os olhos.